Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero deixar aqui uma palavra de reflexão, né, para cada um de nós, né, na verdade, serve para mim também, né, que está na palavra de Deus, né, no livro de Daniel, no capítulo 3, que fala ali, né, quando aqueles três jovens são tentados, né, a se prostrar diante de uma imagem, de uma estátua, né, que nada podia fazer por eles, né. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor mandou fazer ali uma estátua, né, bem grande, né, e que todos os povos ali para a inauguração, né, ele chamou todos os povos ali, né, pessoas importantes, pessoas de autoridade, como governadores, prefeitos, né, e deu uma ordem que quando tocasse o som de qualquer instrumento musical, todas aquelas pessoas que estavam ali eram para se prostrar diante daquela imagem, né? E a Bíblia fala, no primeiro capítulo lá de Daniel, vai falar que quando o rei, né, o rei Nabucodonosor toma ali, né, Judá, sitia ali, né, melhor dizendo, ali na cidade de Judá, ele leva ali consigo, né, ele manda o seu eunuco ali escolher jovens inteligentes, jovens da família real, né, jovens bonitos, bons de aparência, né, manda ele escolher alguns jovens para que levem a cativo, né? Para que eles possam ali, né? Com o tempo ele vai ensinar aquele eunuco, vai ensinar algo, né? Para aqueles jovens, para que um tempo depois eles fossem morar no castelo, para ficar a serviços do rei. Glória a Deus. E a Bíblia fala, né? Voltando, que aquele rei manda construir aquela estátua. E ele deu ordem para que qualquer um que escutasse, qualquer hora da noite, de manhã, de tarde, de noite, sabe lá, o horário que fosse tocar algum instrumento musical, as pessoas teriam que se prostrar diante daquela estátua ali, prestar culto para aquela estátua. E aqueles três jovens que foram levados a cativa para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade os nomes deles não eram esses, né? Eram Ananias, Misael e Azarias, né? Eram assim que eles se chamavam, antes de ser levado a cativo. Alguns caldeus ali, alguns homens caldeus, começaram a observar aqueles três jovens que eles não prestavam culto. Quando tocavam algum som de algum instrumento, eles não se prostravam diante daquela imagem, né? Ou seja, aqueles homens já tinham ali uma certa inveja, se você poder ver, observar, aqueles homens eles já tinham, porque eles eram já administradores ali da província da Babilônia e nem eram da terra de Babilônia, mas eles tinham o Espírito de Deus na vida deles e tudo que eles faziam prosperavam, porque Deus é assim, amados, né? Aonde você coloca a planta dos seus pés, ali Deus ele faz você prosperar. E ali já levantou uma certa inveja ali no coração daquelas pessoas. E eles passaram a observar aqueles jovens que não prestavam culto diante daquele Deus, diante daquela imagem, né, que o rei Nabucodonosor havia mandado construir. E eles foram até o rei e disseram: olha, aqueles homens, aqueles, né, que trouxeram lá cativa, aqueles homens, eles não prestam culto, eles não se prostram diante da imagem quando eles escutam o som de algum instrumento musical. E aquilo acendeu a ira no coração do rei. Aleluia, mandou chamar aqueles três jovens diante deles. E ali ele faz ali uma pergunta para aqueles três jovens: é verdade que vocês não se prostram diante da minha imagem, diante da estátua? Eles responderam: sim, é verdade, rei, né? Nós não vamos, né, se prostrar diante daquela estátua. Eles foram firmes, né, nas suas respostas, foram firmes ali diante daquele rei, permaneceram ali firmes, fiéis a Deus, dando a resposta: se você quiser, você vai nos jogar na fornalha ardente, nós vamos ser jogados dentro da fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar não somente da fornalha, mas também das suas mãos. E aquilo acendeu aquela ira no coração daquele rei ali, né? E mandou acender, esquentar 7 vezes mais a fornalha, como de costume. E ali ele chama alguns homens fortes ali, né? De boa, né? De porte, para pegar os jovens, amarrá-los para jogá-los na fornalha. E a Bíblia fala que era tão quente, mas tão quente estava, que aqueles homens ali, que estavam ali, né, para jogar os três jovens na fornalha, eles morreram, não conseguiram, né, porque estava muito quente ali, porque foi esquentada 7 vezes mais.
E aí eles, né, antes dele, eles lançaram aqueles jovens, né, na fornalha e morreram com a quentura, não suportaram. E os jovens foram amarrados pés e mãos, né, foram jogados com tudo, com chapéu, com túnica, com manto, tudo que eles estavam ali vestidos foram jogados dentro da fornalha. Glória a Deus. E a Bíblia fala que passou, né, que passou um tempinho e depois o rei olhou bem e fez uma pergunta, né, para os que estavam ali, porque, né, isso aí ele queria, tipo, a grandeza, ser exaltado, dizer, olha, isso que vai acontecer para quem não cumpriu o que eu falei. E aí ele fala, mas não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha, não foram 3 que foram jogados, mas eu vejo 4 homens andando, passeando dentro da fornalha. E um é semelhante ao Filho dos Deuses. Glória a Jesus, aleluia. E ele manda, né? Chama por Sadraque, Mesaque e Abidnego e manda que eles saiam de dentro da fornalha. E quando eles saíram, eles puderam contemplar que nem um fio de cabelo havia sido queimado, nem cheirava a fumaça, nada, porque Deus enviou o seu anjo ali para guardar aqueles 3 jovens que foram fiéis a Deus, permaneceram fiel naquilo que eles aprenderam lá em Israel, em Judá. Glória a Deus, porque eles foram doutrinados, foram ensinados ali pelos seus pais, pelas pessoas ali ao seu redor, que somente a Deus você vai prestar culto e somente a Ele você servirás. E o nome de Deus foi glorificado naquele lugar, porque o rei deu uma ordem para que aqueles que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria despedaçado, que as suas casas seriam pegado fio, ser queimadas e ser arruinadas. Glória a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. E assim Deus ele quer fazer também através da sua vida, aleluia, onde você está, onde você vai, Deus ele também quer glorificar o nome dele lá naquele lugar. Você vai servir de testemunho para pessoas ali. Você pode estar sendo tentado, eu não sei qual a dificuldade, né? Qual o problema, a situação, a provação que você está passando, mas eu só sei de uma coisa, que Deus deu livramento de morte para aqueles 3 jovens que estavam ali dentro daquela fornalha. Deus não livrou eles de ser jogados na fornalha, dentro daquela fornalha, mas Deus livrou eles lá na fornalha, ou seja, Deus enviou o seu anjo para guardar, para que nada, nenhum dano algum eles viessem sofrer, assim como ele fez também com Daniel, que Daniel foi jogado na cova de leões, junto com leões ferozes ali, né, famintos, mas Deus novamente envia seu anjo para guardar ele lá, porque Daniel foi um homem sábio, um homem inteligente, um homem obediente, um homem que confiava em Deus, aleluia, mas Deus envia os seus anjos para guardar, para proteger, para livrar do mal, do laço, do plano, do projeto do adversário. Então, a palavra de reflexão para nossas vidas neste dia é essa, amados, que venhamos continuar confiando em Deus, com fé no Senhor Jesus, porque só Ele pode garantir as nossas vitórias, amado. Ainda que sejamos lançados dentro de uma fornalha, dentro de uma cova de leões, mas Deus vai nos livrar de lá dentro, Deus vai enviar o seu anjo para nos guardar, para que dano algum venha nos causar. Aleluia. Então a palavra de hoje é fé, obediência, fidelidade a Deus e confiança. Porque a Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo si. Então que Deus venha abençoar cada um de vocês. Você está sendo tentado a fazer o que você não quer, você está sendo tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Permaneça naquilo que você aprendeu e Deus garante a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. E é isso, gente.